Olá pessoal, mais um dia conversando com vocês sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que é e o que fazer. Então hoje eu separei esse vídeo para falar para vocês de terapias alternativas no tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todas essas terapias eu já experimentei e dá certo. Certo? Ou em pacientes que eu atendo na clínica, ou no meu filho, ou em mim mesma, certo? Espero que isso também colabore. Não quero dizer que você não possa usar as medicações que você já está utilizando. Continue utilizando, mas você também pode agregar outras terapias complementares e que a medicina hoje aceita e também recomenda, tá bom? Antes de entrar exatamente nas terapias, eu quero falar para vocês um depoimento que eu tenho aqui. Vejam bem que interessante. Minha filha foi diagnosticada com TDAH. Mudou de escola, o método mudou, tudo mudou. Gente, às vezes a criança com TDAH, ela cria um rótulo. Ela não se adapta àquela escola, ela não se adapta àquele método. Então, se você está passando por isso, faça uma reflexão, pense em outras possibilidades, pense que você pode mudar de escola, por exemplo, né? Para que teu filho tenha uma nova chance de construir uma outra história. O diagnóstico preciso é fundamental, mas o diagnóstico que rotula também não é certo. Então, vamos tentar investir no nosso filho ou no nosso aluno pensando que a escola tem o seu papel. E daí eu pergunto para as professoras que estão me assistindo: professoras, o quanto estamos investindo nessa criança na sua escola? Sua escola investe, a sua escola acredita que essa criança é capaz? Essa criança é capaz de construir uma nova história? Qual a sua contribuição? O quanto você tem marcado a vida dessa criança? Então, o sistema educacional tem um peso muito grande, porque o sistema educacional, ele define basicamente a história de vida escolar da pessoa. Pense nisso. O pai, a mãe que está me assistindo, ou mesmo o professor. O quanto eu, professora, tenho marcado a vida do meu filho, do meu aluno. Uma coisa que eu acredito muito e que eu defendo são as escolas que propõem um ensino pautado na escuta, na atenção, na ternura, porque o ensino sem amor não motiva. E a motivação é o ingrediente essencial da atenção, da aprendizagem e da memória. Quem fala isso não sou eu, é a neurociência, certo? E aí eu pego aqui o depoimento também do Jorge Carvajal, que ele é médico na Colômbia, e ele fala o seguinte: se tuas palavras somente repetem o que já dizem os livros, não tem contexto significativo para a tua alma, se o que dizes não ressoa no teu coração, possivelmente tua classe se converte num lugar onde reina o déficit de atenção. É de se pensar. Dá uma parada nesse vídeo agora, pensa nessas palavras aqui do Jorge e vê se ele não tem razão. Então, assim, o amor, a atenção, a ternura, hoje, na educação brasileira, fazem parte da BNCC. Então, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013, na página 17, ela aponta a questão do educar e cuidar. O educar e cuidar não é só para a educação infantil, é para todos os níveis de ensino, inclusive o superior. Mas, na relação do educar e cuidar, há a ternura com o outro,
a atenção, a amorosidade que Paulo Freire sempre defendeu. E é com isso que esses anos inteiros eu tenho trabalhado na área da educação, com amorosidade, com compaixão, com paixão pela profissão. Por isso que eu faço a diferença na vida do meu aluno. Você também pode fazer. Basta querer. Agora, quem são as crianças com TDAH? Quem são elas? Vamos parar? Vamos pensar? Pois é. Antes de ter o TDAH, elas são, na sua essência, crianças. Crianças que gostam de pular, de brincar, de sorrir, de fazer coisa errada, de descobrir, de errar, de acertar. Então, nós temos que mudar um pouquinho a perspectiva de como perceber o meu aluno com hiperatividade. Vejam bem, eu falei em outro vídeo que com 6 anos eu mudei um pouco da perspectiva de ver o meu filho como uma criança que incomodava, que só fazia coisa errada. Eu mudei. Por quê? Nesse aspecto da hiperatividade, eu comecei a perceber que na verdade ele não era hiperativo, ele era cheio de energias. Eu precisava só canalizar elas para as melhores opções. A atenção. Ele só ficava atento para as coisas que tinham sentido para ele. Ou seja, o hiperfoco. Quais eram os interesses do meu filho? Impulsividade. Eu não achava mais que ele era impulsivo. Eu achava que ele tinha uma agilidade mental, que ele conseguia pensar várias coisas ao mesmo tempo, que ele tinha uma agilidade muito grande. Possessivo, que ele me queria o tempo todo eu perto dele para resolver as coisas. Não era possessivo, gente. Ele era carinhoso demais. E ele não era uma criança travessa que incomodava. Não. Ele era explorador, curioso, humorista. Veja, o lado amarelo desse slide é uma perspectiva. O lado em preto é outra. Mas fazem parte da mesma moeda. Eu vejo aquilo que eu quero. E nesse momento o que eu queria ver é que meu filho era outra criança e não aquela com um rótulo de hiperatividade e déficit de atenção. Eu mudei a perspectiva. Também investi na questão da alimentação. Eu vejo que a alimentação é muito importante. Eu reduzi bastante os açúcares e carboidratos. Por quê? Para controlar a serotonina, que causa a irritabilidade e a falta de atenção. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade, função cognitiva. Por isso, quando se encontra numa baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade e mesmo depressão. Então, eu tive que encontrar um equilíbrio entre essa energia que vinha dos açúcares e carboidratos. Não muito e nem tirar pouco. Por isso, uma redução, um controle, um equilíbrio. Tem famílias que tiram de vez. Não é para tirar tudo de uma vez só. É um equilíbrio. Você vai vendo o que é necessário, né? Então, assim, quando ele dizia assim, mãe, eu estou hoje sem vontade, porque estava desanimado. Então, elas, não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma comida diferente, né? Vamos fazer um doce, vamos fazer um bolo de chocolate. Então, isso eu buscava ele para mim, já tinha concentração, ele já estava sabendo se controlar, dizer o que estava sentindo. Isso é muito importante. Então, um regime alimentar é essencial. Mudança de olhar, né? Déficit de atenção e hiperatividade. É assim, eu via o meu filho como uma criança adaptável, porque ele se dava bem em qualquer ambiente. E também colaboradora. Tudo que se pedia, ele fazia. Até porque, às vezes, a professora pedia para alguma coisa fora da sala e esse era o objeto de interesse dele, ele ia, voltava. Também eles têm uma predisposição artística e foi isso que eu encontrei no meu.
Primeiro eu apostei em pintura de tela, que não deu certo, porque a escola já tinha teatro, mas eu encontrei na música o equilíbrio da atenção, do ritmo, da entonação para a vida. Aventureiro e valente. Sim, muito aventureiro. Adora fazer trilha, se arriscar. Adora. Boa organização quando usa agenda. Então, quando eu programava o que tinha para a semana, então ele fazia. Só que essa agenda tem que ser monitorada, porque ele faz da segunda, faz da terça, faz da quarta, quinta e sexta, já está de saco cheio. Então, a gente tem que ir no meio da semana, tá revendo isso, vendo o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que faltava. Boa para falar em público. São crianças desinibidas, que falam bem. Boas relações pessoais, porque são faladores, né? Puxam conversa com todo mundo, não tem vergonha não. Boa para resumir e sintetizar. Por que eu digo isso? Porque uma das práticas para ele estudar é fazer os resumos, né? Então ele acaba pegando isso de uma forma bem rápida, um hábito. Resumir e sintetizar as ideias. Capaz de ver ordem no caos. Isso é bem interessante porque, por exemplo, eu vou no quarto dele hoje, está uma bagunça. Aí eu disse, meu Deus, tem que arrumar. Não, deixa, está tudo organizado, não tem bagunça nenhuma, é porque minha blusa está ali porque eu vou usar, o violão está ali porque eu vou fazer tal coisa. Então ele vê ordem num caos. Confiança em si, são criativas, isso é muito bom. Decididas a assumir o controle, geralmente eles são líderes, né? Eu lembro do João quando era pequeno, com 3 anos, quando a professora expulsou ele da sala e disse para mim, ou eu ou ele dentro da sala, ele fazia o seguinte, ele dizia assim, pessoal, isso aí que a professora está ensinando para nós não é nada interessante, vamos para o parque. E aí todas as crianças iam atrás dele, ele já era um líder nato, né? Talvez no olhar da professora não era um líder nato para o bem, né? Mas aí todas as crianças iam para o parque. Se a professora chamava para dentro da sala, ele dizia, gente, que nada, vamos ficar aqui no parque. E todo mundo ficava. Então, ele já tem eles gostam de assumir o controle, gostam de assumir a liderança, né? Disposto a fazer amigos e provar coisas novas. Divertida, sensível, com energia ilimitada. Realmente a energia é ilimitada, né? Porque a gente percebe que eles são elétricos, passa o dia inteiro na escola, vai no futebol, vai na aula de música e quando chega ainda estão com eletricidade, estão a 1000. Então, a rotina do dormir também é fundamental. Metabolismo acelerado, né? Resistente a autoridades, então isso é muito sério, porque realmente eles não obedecem, eles só obedecem quando tem interesse, então os acordos são fundamentais, não suportam mentiras e manipulações, porque eles são atentos, eles organizam todas as ideias, preferem outras formas de aprender e não essa convencional sentada numa carteira escutando a professora. Usam tecnologia já na tenridade e adoram a natureza. Então, todos esses itens aqui são itens que eu descobri no meu filho com o tempo e conforme ele foi crescendo, né? Aqui também, ó, oscilam entre autoestima e depressão. Tem momentos que realmente eles estão mais assim para baixo, né? E tem momentos que eles estão super bem, demonstram autonomia, pode fazer de 2 a 3 tarefas ao mesmo tempo, ou seja, eles querem escutar música, fazer o exercício da matemática e ainda prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo, tá? Ficam frustrados com o sistema educacional, porque às vezes o sistema educacional é muito rígido, têm imaginação e criatividade, expressam o que sentem e fazem comentários próprios dos adultos.
Então, cedo eles já têm um posicionamento, já têm uma ideia, já querem ter voz e vez. E, gente, pessoalmente eu não acho nada disso ruim. São todas qualidades. O que fazer? Como fazer diferente, então? Foi aí que eu investi, né? Primeiro numa boa escola, que tivesse essa abertura, esse acolhimento, que eu pudesse eu mesma orientar os professores quando eles sentissem necessário. Ajudei muitos professores do meu filho e com terapias complementares da medicina alternativa. Todos esses exercícios que eu vou mostrar para você vão ajudar você, professora, você, mãe, e os seus alunos e filhos a ter uma vida mais consciente, emocionalmente mais estáveis, certo? Então, por exemplo, ferramentas biointeligentes. São ferramentas que a gente utiliza para reduzir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir o sintoma de depressão, diminuir a reatividade e os problemas de conduta, ou seja, de atenção e de hiperatividade. Essas terapias melhoram a concentração, a atenção, a memória, desenvolvem a capacidade de lidar com as emoções, o autocontrole, a empatia, a compreensão, melhora a autoestima e o rendimento acadêmico e desenvolve habilidades naturais de resolução de conflitos, certo? Então, dentre todas essas ferramentas biointeligentes, uma delas é a meditação. E aí, aqui mesmo nesse vídeo, eu ensino algumas técnicas, certo? Essa meditação, às vezes é difícil, porque você vai fazer com o seu filho ou com o seu aluno. Vamos pensar mais na escola, assim, como eu vou fazer meditação com os meus alunos? Pode ser sentadinho na carteira, pode ser deitadinho no chão, deitadinho no parque, no pátio. E você vai fazer de 5 a 10 minutos. Lógico, na primeira semana eles vão abrir um olho, fechar o outro, eles vão rir, eles vão fazer barulhinho, mas isso tem que ser um hábito. Se você, professora, introduzir a atividade de meditação 2 vezes por semana com a tua turma, você já vai ver o efeito que isso vai dar. Essa atividade de meditação, ela pode ser uma meditação guiada, onde você pode pedir para a criança fechar os olhos, ou imaginar e observar o mar, observar o céu, observar as estrelas, como também pode ser de olho aberto para observar essas 3 coisas também. Pode observar à noite, né? Então, olha a calma que dá quando você coloca um colchãozinho numa grama, à noite, tudo escuro, só para olhar as estrelas. O que você está fazendo numa criança que é hiperativa? Acalmando ela. Então, a meditação, gente, é fundamental. Façam, professoras, experimentem. A neurociência diz que cada vez que você faz a meditação, as sinapses se equilibram, atuam diretamente nas emoções, e isso é muito bom. Então, aqui do lado tem uma ideia. Eu não sei fazer meditação. É simples, tem 5 passos aqui que eu coloco para você. Sente-se e deite-se de forma confortável e concentre-se na sua respiração. Esse mesmo comando você vai dar para a criança. Sinta o ar entrar pelas narinas ou o movimento do abdômen de subir e descer com a entrada do ar. Tente não pensar em mais nada, apenas na respiração e na sensação que causa no corpo. Caso surja algum sentimento, alguma preocupação, deixe passar sem focar nele. Próximo ao fim da sessão dos 5 minutos, foque novamente nas sensações do corpo, no bem-estar, da mente vazia e lentamente termine essa prática. Você pode inclusive botar uma musiquinha de fundo. Gente, isso é ótimo. É ótimo. Professora, experimente, fotografe, grava, manda para mim, eu quero ver. Compartilhe comigo essa experiência. Vale a pena, gente.
Vale a pena, independente se você tem algum aluno com deficiência na sala, faça meditação 2 vezes por semana, de 5 a 10 minutos. A meditação, ela também ajuda no estresse, né? Que esse estresse é um dos maiores assassinos da produtividade e através da meditação você pode aprender a controlar essa produtividade das coisas da escola mesmo também. Concentração, através da meditação você aprende a controlar sua mente, parar de perder tempo com pensamento sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Para um adulto com TDAH, isso aqui é fundamental. O adulto, para ele controlar a sua impulsividade, ele tem que fazer meditação. Eu fiz muita meditação e ainda faço. Porque, por exemplo, com essa pandemia, a minha hiperatividade, ela queria sair daqui de dentro de mim. Entenderam? Ela queria sair de dentro de mim. Eu precisava de espaço, eu precisava sair de casa, eu precisava produzir as coisas, o contato com os outros. Então, o que eu acabei fazendo com mais intensidade? Meditação. Controle da minha respiração, porque eu já não estava mais dormindo mais. Exercícios que a gente pode fazer respiratório. Por exemplo, respirar como uma abelhinha. Isso é bom para criança da educação infantil. Tampe os olhos e as orelhas, certo? Mantenha os lábios fechados, expira profundamente pelo nariz. 4 vezes, como se estivesse cheirando uma flor. Enquanto inspiras, tenta ouvir a tua respiração. Respire devagarinho pela boca enquanto faz zumbido. Repete tudo isso desde o início, por umas 5 vezes. E é uma brincadeira, mas que a criança vai se concentrar na sua respiração e com isso ela vai relaxar, certo? Um outro é as mãos magnéticas. Também inspira profundamente pelo nariz 4 vezes, respira pela boca, estica os braços na altura do ombro e coloca as palmas da mão uma para a outra. E imagina um imã que vai se aproximar as mãos lentamente, mas elas não podem se tocar. É como se fosse uma força de energia. Depois afasta lentamente a mão, voltando para a posição inicial. Continue respirando e repetindo esse exercício. Olha que legal! Olha que nós estamos trabalhando nesse exercício. Atenção ao comando, a calma, a concentração. Dissolver um pensamento. Inspira pelo nariz e expira totalmente pela boca. Imagina cada pensamento que tens em uma nuvem que se forma acima da sua cabeça. À medida que você inspira, repara essa nuvem. E quando você expira, deixa a nuvem se dissolver. E repete isso várias vezes. Às vezes, por exemplo, a criança chega em casa e conta um episódio, que o amiguinho brigou com ele. Então, você pode fazer esse exercício aqui, dissolver o pensamento, para a criança não ficar ali maquinando aquilo o tempo todo do que ocorreu, que aquilo seja dissolvido. Aprender a parar e a meditar. Então, olha só, você pode pegar, essa criança muito pequena, faça analogia com o sapo. Isso eu uso lá na escola, né? Então, o sapo, ele é super saltitante, pula, 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 pula. Mas ele também fica atento e imóvel quando ele quer. Então, esse exercício a gente pode fazer com a criança, né? Experimentar que a criança pule, pule, pule igual uma rã e depois ela fique quietinha por alguns minutos, só identificando as sensações do corpo, as suas emoções, os seus pensamentos. Viu que fácil? Bem fácil, gente. Exercício da gratidão.
E o variante são as conquistas. Por exemplo, vocês podem ter na sala de aula um pote da gratidão. E todo dia, antes de ir para casa, a criança escreve algo que ela tem a agradecer. E elas vão enchendo o pote da gratidão. Agora, em casa, essa criança também pode ter o pote da gratidão ou o pote das conquistas. Cada conquista que ela tiver na escola, cada conquista, cada controle de impulsividade, ela pode escrever num papelzinho e guardar ali dentro, no pote, né? Como se fosse um pote das conquistas. Ouvir o sino. Então, assim, pode ser um sino, pode ser um tambor, pode ser um sonzinho baixinho do celular. Então, fazer o som e pedir para a criança ouvir aquele som totalmente até acabar. Então, o som ele começa mais alto e vai. E você pode fazer isso por 30 segundos e 3 vezes. Tem uns sininhos bem bacanas, igual a esses da figura aqui, do slide, que é bem legal. Então, você pode fazer, né? E verificar se esse exercício tem um efeito calmante na criança. Ou mesmo uma forma engraçada dela ficar atenta, dela parar. Porque o que nós estamos enviando para o cérebro? Uma nova experiência que exige atenção, concentração e memória, que é o que ela tem de falha, né? Mandalas, pintura de mandalas. Gente, mandala é pura concentração. Potencializa a capacidade de atenção e concentração, melhora a coordenação motora fina, ou seja, melhora a letra, desenvolve a paciência, porque requer tempo, tranquilidade, estimula a criatividade e a imaginação, ajuda na formação da inteligência e raciocínio e baixa o nível de estresse. Então, tanto para adultos com TDAH, quanto para crianças, mandala é tudo de bom. O que eu recomendo assim, quando é criança, que essas mandalas elas sejam mais simples. E conforme for crescendo, você pode botar mandalas mais complexas, como essa que está aqui na imagem. Arte e terapia. Gente, todas as técnicas gráficas de pintura com diferentes texturas, colagens, modelagens em argila, massas caseiras, massas coloridas, gesso, tecelagem, esses trabalhos artesanais, especialmente aqueles que mexem com a questão da natureza, com criação de sucata, com confecção, com plásticos alternativos, tudo isso desenvolve atenção e concentração. Então, você pode utilizar essas ferramentas com o seu filho, com o seu aluno. A sala está muito agitada? Faça uma técnica dessa de pintura com as próprias mãos. Florais. Uso em crianças e adultos que sofrem com TDAH é muito comum. Então, florais que envolvem memória, concentração e atenção. Quero dizer para vocês assim, o floral é algo individual. Então, quando a gente vai numa farmácia comprar um floral, ele é genérico, né? No sentido que, por exemplo, eu comprei um agora que é ansiedade e preocupação. Só que daí eu sei que aquela pessoa tem ansiedade e é um adulto e preocupação. Então, eu já comprei a fórmula pronta e mandei. Para a criança, o legal é que o terapeuta veja a partir da personalidade e tudo aquilo que falta nessa criança, fazer um floral específico para ela, com a dosagem específica, porque em alguns florais eles podem ter 8 fórmulas dissolvidas num único tubinho, né? Então você vê o que está faltando e coloca num único frasco. Barras de Axis, já ouviram falar? Então, eu inclusive sou terapeuta, né? E também aplico barra de Axis. É um tratamento que pode ser usado para melhorar a situação de estresse, esgotamento físico, mental, emocional, depressão, ansiedade, insônia, concentração, o déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Muito engraçado que eu quero contar aqui
Eu atendi a mãe e uma outra terapeuta atendeu a filha, na mesma clínica, em horário diferente, né? E aí, depois da aplicação de uma aplicação de barra de Axis, a criança que era autista, ela já começou a escolher outro tipo de alimentação e não só alimentação seletiva. Com 10 sessões, ela já começou a oralizar junto à mãe, com a mãe, né? Então a gente vê que tem realmente um efeito muito benéfico para as crianças com TDAH e o transtorno do espectro autista, barra de Axis. Então, você gostou? Hoje eu mostrei para vocês várias ferramentas que vocês podem utilizar com seus filhos. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas terapias, mande um recado para mim. Vamos conversar e achar o melhor caminho para ajudar o seu filho e melhorar a qualidade de vida dele. E também melhorar, professora, a vida escolar do seu aluno. Certo? Então, vamos juntas mudar essa realidade. Educar é uma aposta no outro. E hoje a gente sabe que a educação, ela não é só aquela educação conteudista, aquela educação bancária. É uma educação da descoberta, da ternura, do acolhimento. E tem muitas escolas hoje oferecendo terapias alternativas para ajudar no desempenho escolar. Então, assim, é muito comum mandala, dança circular, chás, florais, homeopatia. Tudo isso já está dentro das escolas, de muitas escolas. Então, se seu filho está precisando, procure uma escola que ofereça essas terapias alternativas também. E se a sua escola, a escola do seu filho ou a sua escola, a escola que você trabalha, não tem isso, você pode estudar sobre essas questões, né? Convidar alguém para dar uma palestra sobre isso e introduzir aos poucos essa transformação do contato da natureza com o ser humano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta as nossas páginas, comente. Eu quero ouvir você. Eu sempre repito, o meu propósito é ajudar você a promover o processo de inclusão, professora. Então, por isso, conte comigo. Eu posso te ajudar, ok? Um beijo grande e até a próxima.